Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alviazul, o de número 30. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Sitioca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 30 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 quilômetros da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato é através do WhatsApp 12 99135 1340 ou pelas mídias sociais @sitioca com k.café, sem um acento no E. Sitioca Café, o melhor café do campo. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e trincando, precisa conhecer o quiosque do Lug e aproveitar a promoção do chopp Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, Quiosque do Lug, Taubaté SP. Teclobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas, e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais, @teclobo.manutenção. Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli, localizado na rua Anísio Ortiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté. A Imobiliária Danelli já atua há 70 anos no mercado e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o WhatsApp 996 44 6070. Imobiliária Danelli, a seu lado como sempre. Pois bem, nosso convidado de hoje é da velha guarda da mídia esportiva taubatiana. Já trabalhou nas rádios Cultura, Difusora e Cacique. Hoje em dia é o presidente da A7, Associação dos Cronistas Esportivos de Taubaté. E na data que gravamos o podcast, 16/3/2022, o burro da Central passa por uma fase deprimente, lamentável e deplorável, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2. E falamos bastante desse momento atual do clube. E você que ouve o podcast depois do 20/3, espero que o Taubaté tenha se mantido na Série A2 e não tenha sido rebaixado. E além de falar do momento atual do Esporte Clube Taubaté, também falamos do momento atual da mídia taubatiana e, claro, algumas histórias sensacionais do tempo que ele cobre o Alviazul. Sidney Barbosa, senhoras e senhores. Bom, um abraço para você, Jefferson, professor. É evidente que eu agradeço aí de você
ter se preocupado nesse convite, né, nessa convocação. E eu fiquei muito tempo te enrolando, porque, sinceramente, não sou muito, né, desse negócio de ficar aparecendo muito em entrevista. Ao contrário, sou jornalista esportivo, sou jornalista e trabalho mais na área de esporte há muito tempo. Eu gosto ao contrário, né? Eu gosto de fazer as entrevistas. Mas, mais uma vez, desculpa aí desses problemas de agenda. E a gente está vivendo uma semana muito conturbada, você sabe disso, né? Mas estamos aí à sua disposição e vamos ver se a gente acrescenta um pouco aí no seu livro e também na história que a gente conhece um pouco do Taubaté. Boa, Sidney. Obrigado por ter aceito o convite. E para a gente começar, Sidney, como que você conheceu o Esporte Clube Taubaté? Como o Esporte Clube Taubaté entrou na sua vida? Olha, o Jefferson, a história é complicada. Começou pelo seguinte, quando o meu avô, que trabalhava numa casa de ferragem que tinha aqui em Taubaté, ali na Praça do Dr. Monteiro, onde hoje é uma churrascaria, chamava-se Casa de Ferragem Amaro Negrini. Meu avô era uma espécie de um gerente ali, de um faz-tudo. Meu avô era um português bravo, João Salles Barbosa. Eu sou Sidney Salles Barbosa. E meu avô, eu sou o neto mais velho, né? Tinha uma outra prima, que era a primeira e eu o segundo, mas essa prima morreu muito cedo. E meu avô era bravo. E então é o seguinte, comecei a trabalhar, ganhei uma caixa de engraxate dele, né? Mas só que tinha um detalhe, eu só trabalhava como engraxate no domingo na porta da igreja de Santa Luzia ou na Santa Terezinha. Fechava a loja Amaro Negrini no sábado, era na época da construção do Joaquinzão, na época que tinha os mutirões para levantar o estádio. Meu avô era um deles. Então, o almoço no sábado era rígido. Fechava a loja tipo meio-dia e pouco meu avô já estava ali, era na rua do colégio, né, a esquina ali, tinha uma chácara desse meu avô. A gente comia ali o almoço da minha avó e pegava um carrinho, aqueles piruzinhos, naquela época era de roda de ferro, eram uns negócios. Ali uma enxada, umas ferramentas, e meu avô a gente saía, não tinha aquela avenida que tem hoje, que chama-se Avenida do Povo, a gente tinha que ir ali pela rua do colégio e tal. Bom, chegava lá na construção. Na época não era Joaquinzão ainda, né? Não, tinha o seu Joaquim lá, outros diretores, o seu Savério, mas o meu avô ia lá sentar os tijolos que vinha lá do pessoal lá de Quiririm. Cada tijolão, você pode até observar, na onde caiu agora novamente, tem um monte de tijolão lá. Então a história começou por ali, né? Eu efetivamente, aos sábados, os domingos, assim, o meu avô ia e levava a gente, quer dizer... Criança estava lá e tal. E não tinha nem muita, assim, de carregar muito tijolo, mas a gente estava presente. E depois disso, eu fui trabalhar, convidado pelo seu Moacir, pelo Tati, num domingo olha, vai ter um jogo lá no Taubaté, ainda não se falava em Joaquinzão, né, que estava ainda muita coisa por se fazer, mas foi num jogo de decisão do campeonato amador, aquele que teve Camep e River, um jogo que ficou famoso aí, de 4 horas e pouco, de 4 prorrogações, e ali eu trabalhei como sorveteiro, né? O seu Mário Carioca, que era o proprietário. Então, o amor pelo Taubaté, as coisas pelo Taubaté começaram dessa forma, né? Trabalhando, ganhando meu dinheirinho lá, e depois aí a história é bastante vasta.
nunca eu imaginava, depois de tudo isso, que daí eu fui estudar, fui estudar no Senac. Aqui em Taubaté mesmo. Aqui em Taubaté, Daí eu fiz, na época não era um concurso, passei num processo seletivo lá e fui trabalhar numa fábrica de bebida que tinha na Guaraná Jati, famosa, que tinha ali na rua, na Travessa Chiquinha de Matos. E depois fiz o curso de contabilidade. Depois, né, que entrou aí o jornalismo, primeiro eu fui trabalhar em rádio. Qual rádio que foi? Eu comecei na Rádio Cultura, entrei lá através do Renato Aelo, e depois eu fui, porque era do mesmo complexo, mesmos donos, né, no mesmo prédio da Rádio Difusora, e daí eu fui trabalhar lá. Mas na Difusora eu tive poucas oportunidades para trabalhar no departamento de esporte, porque era muito forte a equipe lá, entendeu? Foi uma época que o Taubaté estava bem, né? Eles tinham equipe, duas equipes na Rádio Cultura, tinha 3 equipes na Rádio Difusora, cobria não só o Taubaté, cobria o Campeonato Futebol Brasileiro, amador, campeonato, futebol amador. Bom, e daí eu tive uma grande oportunidade, né? Que foi depois na Rádio Cacique, daí sim, eu comecei daí viajei muito, apanhei bastante, como vocês, torcedores, né? Vamos falar sobre isso. Apanhei muito, lembro do episódio então, lá. Já nos conte uma dessas histórias. Lembro lá no episódio lá do repolho do Gandula, que tirou. Do Rio Branco, né? Do Rio Branco, Americana, o famoso jogo do repolho. Repolho. Deus que o tenha, já foi. Mas tirou acesso. Tirou acesso lá do Taubaté, e nós, naquele jogo, tivemos sérios problemas lá. Tivemos sérios. O que aconteceu? O quê? Porque só para ilustrar para quem tá ouvindo, tem as imagens desse jogo no Memória Alviazul. Procurar aí, acha os gols e os melhores momentos. Então, só que os bastidores, que a gente tem ali as imagens do campo, né? Repolho tirando a bola, o Marcelo Marterotti era o goleiro, fez algumas defesas e tal. Mas como é que foi ali os bastidores? O repórter, né, você sabe que em campo, por exemplo, dessas cidades, e inclui Americana, depois tivemos problemas em Jundiaí também, é o primeiro que leva, porque normalmente, agora não, agora os campos estão um pouco mais... Está mais tranquilo hoje. Não digo que seja mais tranquilo, mas o espaço para o repórter ficar, tinha campo que se você ficasse se movimentando, primeiro que você trabalhava com um cabo, com aquele fio, aquilo, nossa, era aquele fone, aquele coisa pesado, né? Sim. Então era complicado. E o espaço para você ficar se locomovendo era pequeno, então lá no jogo de Americano, naquele dia lá, tivemos problemas sérios, né? Cortaram o nosso fio, cabo? O nosso cabo, e era um cabo a torcida do Rio Branco. Obviamente que sim, né? Porque até então a torcida do Taubaté tinha ficado do outro lado. Entendi. Mas isso passa porque faz parte, né? Acontece. O repórter que não leva uma copada de xixi ou de qualquer outra coisa, não é repórter. Ou repórter que não leva um tapa no fone, né? Não é um bom repórter. Então, mas essa é uma das passagens. E lá em Jundiaí também. O que aconteceu em Jundiaí? As equipes de esporte viajavam todas juntas. Então, era num ônibus cedido pela Tursano, saudoso não, ele está ainda vivo, mas está lá na terra dele, do Alberto, e a gente viajava todas as equipes, né? Difusora, Cultura, Cacique, tinha uma rádio de Caçapava também que viajava. Então o ônibus ia lotadão só de
só de cronista. Cronista da imprensa. Da imprensa, né? Tinha alguns também na época de jornal. Aí chegamos lá em Jundiaí, o jogo estava programado para as 8 horas da noite. Certo. Normalmente. Você lembrou o ano? Não lembro, rapaz. Não lembro. Desculpa. Sério? Não, o que aconteceu? Porque quando chegou à noite... Fizemos a abertura, fizemos um programa de esporte direto de lá. Direto de Jundiaí. Todas as rádios. Já em cima no estádio? Isso. E todas as rádios também tinham o programa de esporte no mesmo horário, das 18 às 19, que é o horário tradicional. E todo mundo trabalhou normal, terminou 19 horas, era obrigatório a Voz do Brasil. Então, nesse intervalo, a gente foi para tomar um café, cada um fez o que deu para fazer. E quando nós voltamos às 8 da noite, já em cima da para começar a partida. E daí todas as rádios, as 4 rádios e mais alguma outra coisa lá, sumiu tudo. A companhia telefônica saiu tudo fora do ar. E o técnico que estava lá escalado sumiu e nós não conseguimos transmitir o jogo. O Taubatiano aqui no caso, aqui em Taubaté, não conseguiu ouvir. Não. O que é? Era negócio de linha, né? Era por linha. E daí a alegação foi que aconteceu, ainda era começo, né, do sistema de computador, sistema eletrônico lá. E daí o que aconteceu? Ficamos todo mundo nervoso. Né? Puto da vida. Verdade é essa, puto da vida. E não conseguimos transmitir o jogo. E para nossa surpresa, né, o Taubaté ainda perdeu o jogo, se eu não me engano. E quando a gente vai sair, que a gente vai nas nossas viaturas, que a gente vai lá pro ônibus, daí a torcida jogou um monte de coisa. Quebrou tudo? Quebrou o retrovisor do ônibus, foi um problema muito sério. E essa é... Mas tem muitas outras aí. Lembra mais uma? Mais uma. O povo gosta de ouvir essas histórias. Tem, por exemplo, ao contrário, onde a gente foi super bem tratado. Foi lá em Votuporanga, há uns 3 anos atrás. Antes do Votuporanguense cair para 3, nós estivemos lá, eu, o Ricardo Alcântara e o Rogério Veloso. Foi maravilhoso. Nós viajamos, só para você ter uma ideia, às 3 horas da manhã, o jogo lá foi no sábado, 3 horas da tarde. 3 horas da manhã do dia anterior, ou seja, da madrugada de sábado, o Rogério me pegou na porta de casa. Eu moro ali atrás do shopping, ali no Conjunto Emecal. Nós saímos 3 horas da manhã daqui e fomos embora. Os 3, sem técnico, nós mesmo que instalamos, nós que se viramos. Contenção de despesa, né? É complicado. Mas chegamos lá, o Jefferson, em cima da hora, fomos para o estádio e super bem recebidos lá pelos colegas da imprensa. Fizemos amizade lá com um primo do Toninho Taino, do Éder Taino, que mora lá. Como é diferente, né? Quando você é bem recebido. O estádio lá estava ainda na mudança, porque já era na Arena Nova. E completamente diferente o atendimento, sabe? A cabine ainda não estava pronta. Então o torcedor da Votuporanguense conversava com a gente normal. Foi um negócio muito diferente em relação à educação e ao tratamento, né? E para nossa surpresa, perdemos lá. Eu lembro de um episódio que eu não sei qual é a torcida, mas eu lembro até que um dos elementos que chegaram lá, o Bruno Lemes, que trabalha também na imprensa esportiva agora, chegaram atrasados, chegaram praticamente no segundo tempo. Certo. E foi um lance muito diferente, mas você imagina, você viajar aí mais ou menos 11 horas, 12 horas, e daí
fizemos uma amizade muito boa com os colegas lá. Esse foi um dos pontos que eu considero positivo. Lá em Piracicaba também a gente sempre foi bem tratado lá. A imprensa lá, os colegas de rádio, de TV lá, da associação dos cronistas esportivos de lá, sempre receberam bem a gente. Fiquei chateado aí com os episódios que você teve lá no Joaquinzão no último sábado, e infelizmente não deu para a gente retribuir aí todo o tratamento com os colegas lá de Piracicaba. Mas se você for pensar bem, eu tive um episódio, e esse foi muito triste. Qual foi? Eu tinha tido uma fratura de tornozelo, porque eu era metido a jogar também um futebolzinho, você entendeu? E não Jogava do quê? Não, batia uma bola no lateral direito, mas a gente tinha um racha permanente de futsal, que era na Guarda Mirim. E eu tive lá, em felicidade, tive uma fratura de tornozelo e deu problema lá de tendão e umas coisas. E eu estava... ligamento, isso. E eu estava de muleta. E nós fomos para um jogo na cidade de Cruzeiro. Certo. Que não vale. Era... Próxima Aparecida, para quem não sabe. Eu estou em dúvida se era integração do Vale ou já era, eu acho que já era campeonato. Se for o Campeonato Paulista da segunda divisão, deve ser 87, 88. Por aí. E veio até um árbitro. Deixa pra lá, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o episódio que me chamou... Você foi trabalhar lá de muleta. De muleta. Então, tava... Rapaz, do nada, um cara mais ou menos com o seu corpo, assim. Certo. Não sei o que aconteceu. Taubaté fez o gol e o cara ficou nervoso, cara. E o cara me arrancou um revólver. Dentro do campo? Dentro, ali na lateral, porque ali era complicado. Estádio pequeno lá no Cruzeiro. E o cara deu uns tiros lá, meu amigo. Você não imagina. Mas ele atirou assim pro alto. Não, pro alto. Ele estava querendo se mostrar como um xerifão. E eu não, até hoje eu não acredito no espaço de muleta com o equipamento da rádio que eu consegui entrar ali num vãozinho. Se escondendo. E depois, né, aquele que passa. E tem peito de ferro, né? Mas são muitas coisas que a gente passa acompanhando o Esporte Clube Taubaté, esse bendito desse time querido aí, que é o Esporte Clube Taubaté. Certo. E desse tantos jogos, né? Acredito, tenho quase certeza, você deve ter presenciado alguns clássicos do Vale, né? Taubaté e São José, que normalmente são jogos quentes, né? Tem alguma história para contar do clássico do Vale? Alguma situação positiva, negativa, resultado, um jogo marcante? Taubaté ganhou de São José, que você... Tirando 79 não vale. Sim, ali nos anos 80, tal, que você tem uma recordação, seja ela profissional ou do jogo em si? O Taubaté, na verdade, subiu em 79, mas daí, então, a partir de 80. E daí, nesse clássico do primeiro clássico, né? Depois do título, do né? título, 81. E o Taubaté fez um jogo com o São José, mas daí, como o Taubaté subiu e o São José não. Certo, foi um amistoso. Foi lá, fizeram uma festa e tal. Rapaz do céu, foi a partida que eu mais vi gente, torcedor, convidado, penetra, nego dando carteirada. Invadiram. Eu acho que foi 20 e poucos mil torcedores. Muita gente no Joaquinzão. E depois aí nós tivemos um jogo contra o Corinthians, daí sim foi onde foi batido casa cheia, recorde de público. Agora, jogo mesmo, tenso, bravo, tinha um time lá
agora não estou em dúvida se era Saad, era Saad. Saad de São Caetano. São Caetano, será que era o Saad mesmo? Que tinha um deputado, um Felipe Shade. Eu acho que era isso. E o cara desceu. Não é o do São Bernardo? Esporte São Bernardo. É o jogo de 85 que ele desceu do helicóptero. É o São Bernardo. São Bernardo. Desceu do helicóptero. E aquilo foi, né? E eu me lembro até como se fosse agora, o Brasil, Natalino e outros dirigentes, o Pepe da HM, e foram para cima do cara. Porque ele não pediu permissão nada. Não, desceu como se fosse dono do mundo. E depois o helicóptero foi lá para o campo do batalhão. Certo. Bom, mas isso... E eu, na minha... feliz inocência, começando, querendo mostrar serviço, né? Fui e acompanhei, subi ali aquela escada que você conhece bem e meti o microfone na boca do homem. Do Chedi. Do Chedi lá. Mas você perguntou alguma coisa? Perguntei para ele, por que o senhor não tem nada com a minha vida e tal, e se acredita que um dos seguranças que estava armado, né, deu uma encostada de alguma coisa aqui na sua cintura? E por ali a entrevista acabou. Mas também foi um dos episódios interessantes aí. E sem contar o Jefferson, amador, então... Nossa, amador, imagino que deve ser 2 vezes pior. Põe 10 vezes pior. Mas o assunto, né, é Taubaté. Amador, imagino. Do Esporte Clube Taubaté, o melhor time do Taubaté que você viu, que você se recorda, assim, que você tem vivo na sua cabeça, esse daí era brincadeira. Que ano que foi aquele que tinha Luiz de Almeida, lateral? 92? Foi 92 que depois que foi aquele que depois o bendito do Edgar Soares, vamos dizer assim. Então isso foi 98, então não sei. Por aí. Mas eu vi alguns bons times. Sim. Mas infelizmente após quando o Taubaté caiu, né? Caiu, infelizmente. E até hoje e os caras não assumem, né? Não, mas o presidente era o William Beni, não, o presidente era o Reinaldo. Daí jogam algumas coisas nas costas do Diniz, que foi presidente. Mas nesse episódio de se montar times, eu vi muitos times bons do Taubaté. Mas, infelizmente, quando começou a bendita da terceirização, que trouxeram Edgar Soares, Carlos Caboclo, Toninho da Meca, Lindenberg. Bom, um monte de... Vamos ficar por aqui, porque hoje em dia, você, mesmo tendo a liberdade de expressão, a liberdade... Você pode se ferrar com isso. Eu sofri vários processos aí, mas graças a Deus... Mas quando rolou a terceirização, daí começou a desgraça, porque tivemos, desse período, se eu não me engano, 3 ou 4 oportunidades boas, né, do time voltar, depois... da onde nunca deveria ter saído, porque a camisa do Taubaté, Jefferson, é muito pesada. A camisa muito... Olha, 107 anos, né? Eu tive a oportunidade... né, graças a Deus, de tirar férias sempre e viajar pelo Brasil. Eu me lembro de que lá em Maceió, a conversa era sempre... E o Taubaté, as pessoas descobriram, em Fortaleza também. Então, a bendita dessa terceirização que atrapalhou muito, sabe? Venderam, pelo menos, não vou dizer as 4, mas pelo menos 2 vezes venderam. Olha, vamos pegar o dinheiro aqui e deixa... Porque o Taubaté, ele tinha o patrocínio da Volks, né?
Aí essa história é pior ainda. Aí essa vai mexer na caixa de marimbondo. Aí essa história é pior ainda, porque a Volkswagen dava um exemplo, vamos supor, 80 mil reais. E só chegava no cofre do clube 13, 14. Então, vamos parar por aí. E só para, né, os únicos times no mundo que a Volks patrocinou, não sei hoje em dia, mas até uns 3, 4 anos atrás era assim, era o Wolfsburg, da Alemanha, onde a Volks tem a sede dela, e o Taubaté. Olha, vê se o Taubaté for bater na Volks hoje lá, os caras tacam pedra, né? Enfim, dessas oportunidades, foi muito triste. Eu, sinceramente, tivemos episódios de tiro, de gente lá dentro da sede do Taubaté, que não é muito legal a gente, né, nem tocar no assunto. Nós tivemos também o episódio da primeira vez de um jogo do Corinthians que caiu a primeira parte ali da mureta, que poderia ter sido muito pior. deu sorte no mundo. E agora temos de novo exemplo, né? O ano retrasado deram uma empresa, foi lá, arrumou aquela parte, e agora. E se o Taubaté continuar nessa administração, e eu tenho maior respeito com o Gilson Rezende, Gilcinho, conheço desde criança, sou amigo do seu pai, da família, mas eu acho que o Gilson, infelizmente, perdeu a linha. Perdeu, como ídolo, ele já deveria de ter se contentado, enquanto ele foi gerente de futebol, né? Ele, olha, chega, vou fazer outra coisa. Perdeu o time, né? E infelizmente deu no que deu lá sábado passado. Eu fiquei muito triste, e mais triste ainda, não só com o episódio da queima da bandeira, que isso aí é compreensível, acontece no mundo inteiro. Mas eu fiquei muito preocupado como ele estava acuado na noite em que termina o jogo, com todos aqueles problemas, e vai, não sei se você viu as imagens, as fotos, demonstra que o cara tá que nem o gato fugindo do rato. Sim. Ou ao contrário. É muito triste, mas eu, sinceramente, como amigo, como fã, como torcedor, né, do Gilson que fui, não só dele, do irmão, do Gisiel, do pai dele, do Benício, jogou muita bola o pai também, mas se eu sou ele, eu peço aí, agora, a partir de sábado, eu peço um afastamento de 30 dias. Antecipa as eleições. E mais depois de 30, e agora tomara que o Conselho Deliberativo tenha realmente visto que o buraco é mais embaixo e que não adianta entregar o futebol profissional do Taubaté na mão de amadores. Exatamente. Pois é, Sidney. E ainda sobre o fato do Gilcinho, né, o acontecido, também dá a minha opinião. Para mim foi muito triste porque da minha geração a gente não teve a oportunidade de ver o Toninho Taino jogar, a Mauri, grandes jogadores do Taubaté da década de 70, 80, se for mais lá para trás ainda, a gente não viu. O que a gente melhor teve a oportunidade de ver, assim, não falando tecnicamente teve bons jogadores aí, que eu já vi ali em campo, em loco, mas assim, de entrega, de na hora decisiva fazer gol, de fazer um gol do acesso, de comprometimento com a camisa do Taubaté, foi o Gilson. Tanto é que ele ganhou uma bandeira em 2010, ajudei a pintar aquela bandeira em 2010, em janeiro de 2010, lá na sede social, lá nos fundos, lá perto do salão, a gente pintou lá aquela bandeira. Porém, de tudo isso que tem acontecido aí na gestão dele, que nem vale a pena falar que está aí, né, só procurar aí nas redes sociais que as pessoas vão encontrar,
dos últimos dois anos e meio, e não foi por falta de falar, que a gente fez reuniões com ele, falou, deu conselho, não que a gente seja o dono da verdade, mas, pô, houve um pouquinho a torcida, sabe? Ó, Gilson, você está se expondo muito, faz, aqui, ali, cuidado, e não adiantou, ele fez os mesmos erros, só que duplicou. E foi o segundo ano lutando para não cair, e assim, o torcedor taubatiano com dor de cabeça, o Taubaté nessa situação, assim, eu ouvi de gente, assim, o dia não rendia, né? O Taubaté não conseguia sair, e ele passava a imagem que tava nem aí, que tipo, né, tava disperso, tava meio que descompromissado, ficava aí postando foto nas redes sociais como se, né, tivesse nem aí fala, mas não era ele que postava, era a Digníssima. Mas fala pra ela, amor, por favor, né, não posta, tal. Aí devido a tudo isso e outras coisas, a gente tomou a decisão de colocar fogo na bandeira. Falou assim, ele não está sentindo, tem que bater no ego dele alguma coisa. Falou, a gente tem a bandeira dele, vamos colocar fogo, que daí ele vai sentir. Eu duvido que ele não vai sentir, só que daí a gente queimou a bandeira dele, foi doído pra gente fazer aquilo, porque ele pra gente, e muita coisa nesses 2 anos e meio, quase 3, foi relevada por parte da torcida por ele ser o ídolo que ele é. Porque assim, se fosse outro, acho que a conversa poderia ser mais firme antes. Só que por ele ter essa moral que ele tinha gigantesca, que poucos na cidade tinham com o Esporte Clube Taubaté, muita coisa era relevada e ficava na conversa, assim, também, tipo, tá bom, Gilson, vamos lá. E eu lembro da última reunião que tivemos com ele na Avenida do Povo, pré-montagem desse elenco, o pessoal já estava bravo com ele, ele falou, me deem mais um voto de confiança, por favor. Gente, tá bom, Gilson, vamos dar mais... faz as coisas, sabe? E aconteceu tudo isso, aí foi colocado fogo. Foi um dia muito triste no Joaquinzão, pela Taubaté empatar, ir para a última rodada, dependendo, né, lutando para não ser rebaixado ainda, queimar a bandeira de um ídolo, mas eu acho que foi necessário, porque por mais que seja ídolo, não pode estar acima da instituição, né? Não pode estar acima Joaquim de Moraes foi cobrado na época dele, Savério foi cobrado, você for lá atrás, o Hugo foi cobrado, assim, cobrado que eu falo de, vamos aí, né? Então ninguém pode estar acima da instituição, e foi um dia triste, infelizmente, mas aqui, né, no nosso entender ali de torcedor, foi necessário. Quer concluir alguma coisa? Olha, eu vou complementar que foi o dia mais cansativo para mim como comentarista da equipe da Rádio Cacique. Você esteve no meu programa no sábado de manhã. Sim. E a gente já estava... Tava um clima esquisito. Já estava um clima ruim. Você imagina, meu amigo, né? Tudo que nós passamos juntos lá. A gente acompanhando o resultado de Portuguesa e Audax ali ao vivo, ali, Portuguesa empatou no final. E o time do Audax ganhando da Portuguesa. Quer dizer, foi um sábado para ser esquecido. Eu só quero dizer aí de um detalhe que você exemplificou bem, que o Gilson, ele precisa, né, de dar um tempo. Sim. Né, dar um tempo, dar uma sumida. Vive a tal, vida, vai curtir a vida. E ser feliz. Né, não digo esquecer, porque não vai esquecer o Taubaté, mas eu cobro também outros diretores. Né? Gente que se comprometeram, não, eu vou ajudar, eu vou estar sempre junto, e eu observo que essas pessoas realmente, não sei se pelas atitudes tomadas pelo Gilson, deixaram ele meio, vamos dizer assim, em alguns momentos a ver navios. O momento político não é bom, não é bom. Tomara que essa... A males que vem para o bem, tomara que agora venha o bem. Essa retomada de posição do Conselho, através do Dr. Ricardo, através de outros membros, de tentarem trazer o Otávio, posso falar, o Otávio da Milclin, Sim, trazer o Otávio de volta, perto, né?
Porque quer queira, quer não, eu conheço o Otávio, nós somos amigos de infância, fomos criados juntos. É um cara lutador, batalhador, cara de tostão que esse cara ganhou e que ele ganha hoje é suado, um cara muito... E a experiência dele no Taubaté. Não, porque o Otávio que mandava lá no Taubaté, o Otávio que não quer que o time suba, o Otávio é sócio do Reinaldo. Gente, agora não é hora disso. Agora não, pelo menos até... pelo menos até nas 15 horas do próximo sábado. Gente, vamos esquecer tudo isso aí, vamos fazer um pensamento positivo, vamos... tão bravo de que foi prometido, e eu também sou contra, um bicho gordo para os caras ganharem o jogo lá do Rio Claro. Eu não concordo. Esses caras têm que ter hombridade. Quem veio, assinou o contrato, está aqui em Taubaté desde novembro, alguns desde novembro, dezembro. O cara tem que ter hombridade e saber que a camisa do Taubaté é uma camisa forte, uma camisa pesada. E ela, o Taubaté queima. E ela tem que ser respeitada. Então, independente, não tem que ter bicho extra, não. Tem que ir lá ganhar o jogo do Rio Claro. Vai ser difícil, porque o Rio Claro precisa do resultado. E depois, na segunda-feira, né, quando eles passarem lá na boca do caixa lá, e tomara que o Fabinho, coitado, que pegou uma bucha, né, que é o diretor financeiro, consiga ter ali condições de fazer o acerto desses caras aí, porque tem dívida, ninguém está se preocupando, está tudo muito bem, Taubaté pagou todas as dívidas. Não, é mentira, pagou todas aquelas dívidas trabalhista, mas tem coisas pendentes aí de Copa Paulista, tem coisas pendentes de 2000 e... É na última eu acho, 2020. 2020, 2018, tem alguma coisa ainda. Então, vamos pelo menos até sábado fazer uma união, pensamento positivo, e os caras não tem que ganhar bicho, não. Os caras têm que ir lá, ganhar o jogo, você entendeu? E quando voltarem aqui a Taubaté, falarem, olha, quase que nós encerramos aí. Alguns já pode ter certeza que vão encerrar com qualquer resultado, vão encerrar a carreira por aqui. Porque um time que, quando começou a ser anunciado, primeiro Bambam, depois Primão, depois Felipe, depois... Uma expectativa gigante. Cara, a gente sentava nos botecos da vida aí, para a nossa resenha, lá no próprio grupo da Sete, nos bastidores aí. Gente, o time que está aí no papel, só que futebol, Jefferson, futebol, você é professor, não é uma ciência exata. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. E olha, o time tem que dar liga. E é uma caixinha de surpresa, às vezes, pro bem ou pro mal. Por isso que o futebol é apaixonante. Não, que nem o padeiro. Hoje não mais, mas antigamente. O cara pegava o trigo, pegava lá o óleo, pegava o sal, pegava o açúcar, pegava o leite. Ele tinha que certo? Deixar a massa no ponto. E esse time do Taubaté, infelizmente, não deixou no ponto. Não deu liga, não deu. Era um dos melhores. Não deu liga. E o primeiro grande erro, com todo respeito, Douglas Leite é um menino que ainda tem muito, tinha que ter continuado na base, né? O segundo grande erro foi, não, vamos trazer o Marcelo, e o Marcelo, para mim, é meu amigo, conheço, mas ele não tem, vamos dizer, não é preparo, mas ele não tem um carisma para ser técnico do Taubaté. E principalmente numa situação como essa. Na derrota lá para a Portuguesa Santista, 1-0. 1-0,
Se eu sou o Gilson, se eu sou Eduardo. o Eduardo, Bendito Eduardo. Deus que, né? A gente essa conversa que tiveram sábado à noite Metido lá. e depois foram terminar a noite aí, né? Todos depois dizendo que não, mas que já estava resolvido, que o Marcelo não pediu demissão, que ele foi demitido por influência, que por pedido dos jogadores. É muito lamentável que tudo isso tenha acontecido. Então, profissionalismo é muito diferente. As pessoas não gostam, de vez em quando eu me refiro ao Carlitos, o Carlos Zarini. Isso, Carlito. Carlos Zarini. Eu gosto do trabalho dele. Também gosto. É, Ele pode ter tido os erros dele, mas ele fez era um cara presente no dia a dia do clube. Fez um time bom em Guaratinguetá, fez uns outros times bons Subiu por aí. no Guará. Perdeu no Aqui em Taubaté deu azar, Caiu mas nos pênaltis. caiu nos pênaltis. Mas classificou, fez uma boa campanha. Mas era um cara que esse ano Ele subiu esse time. era o cara ideal. Se ele Cara, tivesse por aqui, Sim. não teria contratado Douglas Leite, Marcelo Martelotti. E eu garanto para você, desses 40, 38, 40 jogadores que aparecem no BID, Pelo que menos alguns uns 10 misteriosos. muitos deles fantasma, e para mim é jogador fantasma. Ele disse que jogou, que teve no banco, que jogou, é mentira, porque se você pegar as nossas fichas técnicas, Aparece um deles. aparece, não tem nome. Nem no banco tá, né? Nem no banco tá. Se isso na mão do Carlos Zarini, no Carlitos, não teria acontecido. E só para encerrar esse assunto, que é muito chato, que é muito triste. É triste. É muito triste, do episódio de sábado lá. Talvez, se vocês da torcida tivessem feito isso naquele jogo anterior, aqui no Joaquinzão, foi contra o... Antes do 15. Antes do 15. Foi contra o Primavera. Contra o Primavera. Gol de empate no último minuto. Você já pensou se vocês tivessem queimado aquela bandeira naquele jogo? Porque naquele jogo teve pressão. Teve uma menina lá que foi para cima do diretor de futebol e foi, inclusive, para cima do próprio Gilson. Sim. E aí subiu mais gente na cadeira. A diretoria se sentiu acuada ali. Tanto é que no outro jogo tinha mais segurança lá pro Gilson, pro diretor de futebol. Nem lá, no jogo contra o 15, nem na cadeira. Ninguém apareceu lá. Sabe onde que eles estavam? Não tem ali Estava escondido lá embaixo da árvore. Embaixo da árvore lá, ali atrás do gol ali. Já estavam acuados há muito mais tempo. Sim. Então, eu não sei se isso vai ter uma grande influência, mas tomara que tenha, tomara que sábado, a gente está nessa expectativa. Eu não consegui dormir de sábado para domingo, passei mal. Vejo a hora de chegar sábado, Jefferson. A gente e normalmente no sábado eu começo a trabalhar cedo, já a partir das 9h30, 10 horas. A gente já às 11 a gente tem o programa de esportes que eu comando lá no sábado, e daí em seguida já vai começar aí o esquenta, né? E eu quero que chegue 17 horas, mais ou menos 17h30, logo no sábado. Aliviado com o pensamento sempre positivo. Agora, eu não quero nem pensar. Eu não quero, eu até não deveria falar isso. Mas se o Taubaté não conseguir o resultado e ficar na dependência do jogo do Oeste ao Dax, ou empate ou vitória do Oeste mantém a gente. E Deus, né? Está lá em cima, ele tem tanta coisa para ver, mas tomara que ele no sábado esteja do nosso lado e o time continue na Série A2, não caia para a Série A3.
Porque se o time do Taubaté cair para a Série A3... É um retrocesso gigantesco. E vai ser catastrófico, porque, pelo seguinte, esses homens que agora, né, nos 48 do segundo tempo, apareceram, estão tentando aí ajudar aí para não acontecer isso, esses caras não vão continuar mais no Taubaté. E daí, tomara que não seja como foi em 68, 67, Taubaté pediu um afastamento inicial de 3 anos, depois prorrogou para mais 5 anos, e o Taubaté ficou 10 anos sem atividades profissionais, só com o time amador. E daí teve que recomeçar tudo de novo. A integração do Vale e tal. Então, eu duvido, e peço para Deus que não aconteça. Mas se acontecer, vai ser doído. Vai ser muito doído. E a própria torcida, né? Tem aparecido pouca torcida, né? Apareceu pouco. Por quê? Porque a torcida é esperta também. O torcedor não é bobo. Foi no primeiro jogo contra o Oeste, e vimos ali que deu para sentir um negócio meio esperava um pouco mais, né? E falando voltando um pouquinho do Otávio, o Otávio é aquele negócio, né? A famosa frase: ruim com ele, pior sem ele. Tem que ter, ele tem que tá pelo menos, né? Nesse período aí tem que tá junto aí. E o negócio da caixinha de surpresa. Talvez o futebol seja o único esporte coletivo que o ruim não vence o bom. Quer dizer, ao contrário, o ruim pode vencer o bom. Porque você pega vôlei, basquete, handebol, dificilmente um time ruim vence o bom. E o futebol tem dessas, né? O time ruim, às vezes, vence o bom. O time do Taubaté, no papel, foi aquela... né? Todo mundo que eu gosto de falar nas rodas de bar... saía, conversava com até pessoas que não acompanham tanto o Taubaté comentavam: caramba, o Taubaté tá montando um time bom, hein? Eu vou acompanhar o Taubaté esse ano, eu acho que vai tá legal, vamos subir esse ano. Aí foi essa catástrofe. Ô Jefferson, me diga vamos dizer aí, do time titular do Taubaté. Quando esses caras foram anunciados como contratados, você tinha alguma dúvida em relação não é possível, esse time, será que é verdade que esses caras são realmente... Porque quando o Kaique coloca lá mais um jogador contratado pelo Burro e coloca a foto do cara, você acreditava que realmente aquilo estava acontecendo? E quando a gente vai para o campo, vimos o primeiro jogo contra o Oeste. 0-0, depois, já no segundo... O Leme tomou um vareio de bola do Lemense lá, 2-0. Time que entrou pela porta dos fundos, né? Porque era Atibaia, era uma coisa que a federação... E tanto o Lemense mandou todo mundo embora, faltando uma rodada também. Mandou um monte de gente embora. Mandou gente embora, está fazendo uma reformulação. Sim. E o presidente está bravo também. Sim. Agora, Douglas Leite, voltando no primeiro jogo contra o Oeste, segundo jogo, no terceiro jogo, daí, quarto jogo e tal. Velho, desculpa. O futebol, eu volto a insistir, não tem segredo. Não tem segredo. No primeiro saída da bola no primeiro jogo, você já sabe, você já tem uma noção de quem está afim, de quem não está, certo? Na primeira dividida de bola ali, do volante, ele já briga, discute com o lateral que ele vai para cima. Você vê isso no time do Taubaté, viu isso no time do Taubaté. Eu vi um time muito disperso contra o Oeste, falando lá da primeira rodada, onde estava todo mundo animado, um bom público, deu 1.500 de alguma coisa, mas no visual, para mim, tinha mais gente, a geral estava bem, assim,
da curva de entrada até ali onde fica Dragões, um bom número de torcedores nas cobertas e tal, antes de cair a arquibancada, né? E pra mim ali eu vi um time disperso, um time meio, qual a palavra, um time soberbo, achando que podia decidir a qualquer momento, a qualquer hora, daqui a pouco a bola entra, e no futebol não é assim. E um negócio que um amigo falou esses dias atrás, que eu vi pouca gente, ou quase ninguém, eu vi uma pessoa comentar, e ela foi escrachada, quando nos jogos treinos, porque jogo treino, tipo, se perde, você não pode falar, puta, perdeu, que merda, que é jogo treino, é pra testar mesmo, mas se ganha também pode falar, o melhor do mundo, ganha, é jogo treino, né? Mas, um dos jogos treinos, o Taubaté empatou em 1-1 com o Joseense, que é um time que joga a 4ª divisão, e com jogadores que não era nem um time formado do Joseense, era um time que estava fazendo teste para ver se ficava. E foi 1-1, e eu lembro de uma pessoa, um amigo meu, chamado Leonardo Monteiro, ele falou, empatar com um time de Bezinha? Que é isso? Pô, não pode. Por mais que seja um jogo treino, então vai ter obrigação de vencer. Não por ser um time de São José dos Campos, podia ser de qualquer outra cidade, lá de Araçatuba e tal, mas um time que joga a Série A2, com o elenco que o Taubaté montou, empatar com um time de Bezinha, com molecada ali de 20, 21 anos, ali ele falou, a gente tem que ligar o sinal de alerta, esse empate, hein? Eu mesmo falei pra ele, né, é jogo treino, tá testando, mas no final das contas ele tava certo, que empatar com o time de Bezinha não é normal. Aliás, o time de Bezinha, que tem um cara que começou aqui no Taubaté, o Gustão, né, Ambrosio, um cara que o pai foi presidente do Taubaté, imposto lá para ser presidente. Na época das vacas bem magras. Passou lá maus bocados, mas o Gustão se preparou, fez cursos e vai ser uma surpresa esse time dele na Bezinha. Agora, precisa de acabar com esse negócio, o Jefferson, nos preparativos finais, os 15 dias, né, da intertemporada, são sempre os mesmos jogos, treinos. Esse foi novidade do Joseense, foi, mas sempre Resende, Volta Redonda, aqui um time que tem aqui aqui no sul de Minas aqui. Gente, se concentração e jogo treino, o time lá o time das cadeias aí das penitenciárias era campeão, cara, não precisava nem, porque o cara tem o dia inteiro para ir, sinceramente, a intertemporada, os preparativos também do Taubaté, para mim, foi muito falho. Mais uma vez, não sou contra, eu acho que o Douglas Leite Falhou. Não sei se influenciado porque talvez o gerente de futebol, o diretor de futebol, tenha falado para esses jogadores e para a própria comissão técnica que seria tudo uma beleza, que ia ter dinheiro para concentração em hotel 5 estrelas, vamos comer aí caviar, vamos comer aí muito salmão, muito bacalhau e tal. Velho, não adianta. Jogador de futebol, ele quer ver din-din. Agora tem esse negócio de Pix aí. O jogador de futebol, agora com essa modernidade, ele olha ali no Pix dele ali na conta dele ali. Na hora. Opa, Taubaté já pagou, já antecipou a minha luva aí, já tal, tá tudo certo. O Taubaté já pagou o aluguel da minha casa, do meu apartamento. O que não aconteceu esse. E daí? Não. Mas alguns dos jogadores do Taubaté são baladeiros, fizeram festa nos seus apartamentos, na sua casa, com a participação de alguns diretores. Celso. Tudo isso
Tudo isso precisa de ser apurado e muito bem apurado. Sim. E essa história de 40 e poucos jogadores no BID é um dos maiores absurdos. E se os caras estão pensando, estão brincando, existe um termo jornalismo investigativo. Eu não tenho mais idade para fazer isso, já estou velho, já estou aposentado. Mas antes eu fazia isso, e fazia bem, em outros sentidos. Mas eu duvido que não vá aparecer aí um colega que vá a fundo, que vai esmiuçar isso aí e vai provar aí para esses caras que eles usaram o Taubaté pensando em ganhar dinheiro. Eu até, você tocou nesse assunto, eu até fiz um post no meu Facebook, que, né, a torcida eu falo ali, os Jecas, né, dá nome ali a torcida organizada do Taubaté, que acompanha o time, viaja, tá aí, do mesmo jeito que tem que apoiar, quando tem que cobrar, tem que ser cobrado, é papel de torcida, né? E eu até fiz uma publicação no meu Facebook, que o Jecas, além de estar fazendo o papel dele como torcida, ele está fazendo um papel que não é dele, quer dizer, de cobrança, mas eu senti falta, como você falou, de um trabalho assim investigativo jornalístico, porque na minha visão tem um prato cheio de informações. Aí, ó, o negócio dos jogadores do BID, os jogadores lá, o negócio do mundo de prêmios, os jogadores fazendo negócio lá Land Rover dentro do Joaquinzão, a digníssima do nosso presidente indo desrespeitando o torcedor em comentários nas redes sociais no último domingo agora. Então eu acho que tem um prato cheio para fazer um trabalho, igual você falou, investigativo. Aí eu até comentei no meu Facebook particular, falei, pô, cadê a imprensa taubatiana? Parece que não tem ninguém que tá vendo o que tá acontecendo, a situação do Taubaté. Tem um prato cheio para se lambuzar aí, ó, sabe? Não é tá caçando assunto, não, tem aí. Vai, porque daí a torcida tem que fazer o papel dela de torcida, tem que fazer um papel de investigar, jogar, que lá nas redes sociais do Jecas o pessoal o que tá achando tá jogando. Só que tipo assim, não adianta só a torcida. Aí o que aconteceu no último agora, anteontem, né? Hoje é quarta-feira, na segunda-feira, a gente, negócio lá da digníssima lá, que deu o rolo todo, juntou o combo, a gente queria que alguém expôsse isso, tirando a torcida, que expôs nas redes sociais, só que a gente queria que algum veículo assim, impresso, algum lugar, a gente sabe que no programa lá da SAD vocês falam, mas a gente sentiu falta demais, sabe? E daí precisou uma imprensa de fora, no caso lá do portal do Futebol Interior. Eles vieram entrar em contato para saber o que estava acontecendo, a gente passou a situação e eles publicaram a matéria. E é um negócio que eu particularmente senti falta, aproveitar que você tocou no assunto, né? E tem gente qualificada para isso aí, então eu senti falta disso. Então, assim, o que você acha disso que eu acabei de falar aí? O Jefferson, você que é o presidente da SET, eu tive muitos problemas, né, desde sábado, em relação a isso, né? Alguns colegas até extrapolaram, mas a gente contornou, porque opinião é opinião, certo? Quem está trabalhando principalmente tem que ter opinião e tem que ter informação abalizada, a informação certa. O torcedor, o ouvinte, telespectador, ele quer a coisa profissional, certo? Profissional. E a primeira coisa que eu vou sugerir, e se Deus quiser, né, tomara que a gente continue na Série A2, é uma mudança total, geral, no departamento de comunicação do Esporte Clube Taubaté. Tenho o maior respeito pelo colega Kaique Toledo, ele sabe disso, mas precisa de muitas mudanças. O cara que é o assessor, ele tem que ser
assessor acessível com os colegas que estão lá cumprindo a sua profissão. E assessor não foi feito para divulgar o que interessa, o que está bom para o clube, para ele, para a instituição. Não. Ali tem que ser trabalhado nas horas boas, nas horas ruins, o que está certo, o que está errado, e o assessor, e principalmente o chefe, porque não é só o Kaique, ali tem outros colegas jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e outras coisas. Tem que ser muito pensado, repensado, e eu tenho certeza que não é por nada não, mas eu acho que a primeira reformulação tem que começar por aí. Diretoria nova, né? Tomara na A2, e eu não sei quem será o candidato. O doutor Hélio já foi presidente, se apresenta, mas quando você vai, né, pergunta, fica meio indeciso. Eu acho que, para o bem do Taubaté, Jefferson, eu gostaria que aparecesse uma coisa nova, uma cabeça nova, uma pessoa que goste realmente do Taubaté, que tenha tempo disponível, né, que tenha cacife, que seja bem de vida aí, que tenha uma empresa que não dependa muito e tal, para o cara administrar aquilo ali. Porque, não é fácil, né? Porque, olha, o que tem de pepino a ser resolvido, a começar pelo estádio. Nem fala do Joaquinzão. A começar pelo estádio. Pra gente, estamos chegando aqui na parte final, eu, particularmente, quando as pessoas falassem para mim há 3, 4 anos atrás, assim, o Taubaté precisa de começar a pensar em ter um estádio novo. Eu, por gostar de história, não, Joaquinzão tá aí. Hoje em dia eu já paro para pensar um pouco. Lógico que tem que ser um negócio bem feito, não é assim, né? Vou entregar o Joaquinzão para começar com... Não, o Taubaté morre, não vai ter onde jogar. Tem que ser um negócio bem feito. Entrega a chave do Joaquinzão quando o outro lugar estiver pronto. O que você pensa disso? O Taubaté a gente sabe que não vai ser da noite pro dia que vai se levantar um estádio, tem que ver local, terreno, tudo isso. Mas você acha que as condições do Joaquinzão hoje, um estádio tradicional, mais de 50... Ano passado o Joaquinzão passou a ser a casa mais antiga do Taubaté. Ele passou o Bosque. O Taubaté ficou 50 anos no Bosque e agora já está há 52 no Joaquinzão. É a casa mais antiga dele. Você acha que o Taubaté tem que começar a pensar para o futuro em ter um estádio, não vamos dizer assim, super moderno, mas mais adequado ao que é os dias de hoje? Ou você acha que dá para fazer uma reforma geral no próprio Joaquinzão e adequar ele, deixar ele mais para o século XXI? Não. Para mim, também é um trabalho que já conversei a respeito disso com o Marcelo Espanha, com alguns colegas lá de dentro, né, do Taubaté, colegas, eles, né, na deles, sim. E a gente, mas eu não vejo essa possibilidade. É um negócio que vai mais ou menos aí de 5 a 10 anos para fazer um novo estádio. Primeiro, a prefeitura não pode colocar um tostão, sim, porque lá é um clube privado. Então, começa por aí. E tem muito cacique ali dentro. Tem muitos conselheiros, principalmente, e alguns até sócios que pagam, são poucos, mas os caras acham que eles são donos daquilo ali, e na verdade não é. A valorização que tem por uma construção, ou seja, demolir tudo aquilo ali, entregar aquilo ali para uma construtora construir um monte de prédio ali, né? E esse deve ser uma área nova ali, né? Agora, o investimento, quem que vai fazer o investimento nesse período para a construção? Não só
de um campo, agora chama-se arena. Uma arena aí para 10 mil. Igual a de, vamos trazer para o interior, para não ser um negócio muito... Igual uma lá de Votuporanga, que você foi, eu já tive lá, é simples, mas porém moderno, ok. De Araraquara, da ferroviária, que também foi um investimento. Mas de outras ali, a própria Barueri, tem uma arena, assim, um campo para 10, 12 mil. Tá ótimo. Que mesmo que suba aí para a divisão especial, não vai passar disso. O brasileiro não está indo muito mais em estádio, porque o ingresso é muito caro. Mas, mais ainda, independente disso, né, de se constituir uma comissão de gente com cacife que tenha tempo para trabalhar nesse sentido, mas um centro de treinamento com alojamento adequado e apoio para a base. Time de futebol que não tiver uma base boa, uma base que revele, não precisa revelar muito, mas que revele 1 ou 2 jogadores aí por ano numa Copa São Paulo e depois de aproveitado. Não acontecer que nem que está acontecendo com o Taubaté. Cadê o que aconteceu com o Brenner? O que aconteceu com o Léo Turbo? Está lá no Rio Claro. Fez gol na gente. O Leonaldi, que está na Ponte Preta. Outros nomes aí. Minhoca foi para São Paulo. Eles falam que fica a porcentagem para uma futura venda, mas sei lá, eu acho meio... Isso aí Isso aí é conversa de... Pra boi dormir. Não, para boi dormir e de, meu Deus, empresário. Certo? O Taubaté tem urgentemente de ir atrás do que foi prometido lá há algum tempo por política de uma área ali na Vila São José, onde foi construído um asilo e não deu certo, e está lá parado, ali uma adaptação, né, do que está na parte de construção civil que tem ali, construir pelo menos uns 3 campos bons de futebol. Vestiário bacana. Vestiário, fazer um alojamento bom ali, fazer uma cozinha boa e trabalhar a base. Temos muitos olheiros, temos muitas pessoas que estão ganhando dinheiro na base e o Taubaté não está enxergando isso. Né? Então, você é novo, mas você escreva o que eu estou falando. Futebol brasileiro, dentro de 10 anos, o time que não tiver uma base boa, o time que não revelar aí os seus próprios atletas, transformar alguns deles em ídolos, já está falido o futebol. E acabou que a gente falou mais da atualidade, né, Cid? Mas que é necessário também falar, né, do que a gente tocou nesses assuntos aí, porque a situação realmente não é boa. E deixa para você fazer suas considerações finais aí. Olha, eu gostaria muito que você lembrasse no seu livro lá, que já tem quase 400 páginas, que o Taubaté tem muita história. O Taubaté, se você é historiador, você sabe melhor do que eu. Por favor, historiador, trate essa história com dignidade, com carinho, certo? Vamos esquecer aí as nossas picuinhas. Sim. E o mais importante é o Esporte Clube Taubaté. Vai burrão! E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até a próxima. Fui!